Pessoal, lista de dispensa na Ilha do Retiro. Vamos falar muito ainda nesse vídeo sobre isso. Mas antes disso, não se esquece, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa teu like e teu comentário é muito importante. Hoje temos participação especial, galera. Galera, você estava com saudade dele? Vou chamar ele aqui para a gente bater muito papo sobre quem vem, o que é que pode ser, o que é que vai sair do esporte. Tem muita coisa aí. Cadê tu? Chama, Márcio! Cheguei, Bruno. Olha ele Cheguei. aí, galera. Galera, quem tava com saudade dele aqui, da participação aí do canal. Márcio Constantino, nosso amigo querido. Seja bem-vindo, Márcio. Vamos embora que vai ter muita resenha hoje. Vamos embora, Bruno, porque tá aí o Sport tendo que dispensar mais jogadores, todo mundo tá pedindo isso, né? Tá o Sport tendo que contratar. O problema é, Bruninho, a pergunta que eu já deixo aqui no começo, né? Tem dinheiro para tudo isso? Porque para dispensar, né, tem que pagar. Mas dinheiro talvez não tenha, não, mas dívida de parcelamento tem um bocado. É Tem verdade, muito é verdade. boleto. E não dá mais pra gente assumir mais boleto, não, mas vamos ver aí, né? Acho que esse planejamento aí vai custar caro pra gente aí, né, Márcio? Mas e aí, Márcio, eu quero saber a tua opinião, Márcio. Puxa aí os jogadores da gente, o que a gente tem em campo. E eu quero saber justamente a tua opinião. Aí você pega essa janela de transferência do meio do ano aí. O que é que tu acha que o esporte deveria fazer, cara? É dispensar, é contratar, é o quê? Me diz aí, porque eu tô perdido, eu não sei o que é que o esporte vai fazer. Ó, Bruno, eu vou dizer uma coisa a tu, velho. Com toda a honestidade do mundo. Eu acho que esses próximos dois jogos, contra o Internacional e contra o Mirassol, vai ser ali um corte da realidade. Se a gente faz pelo menos se a gente faz pelo menos 4 ou 6 pontos, que seria o ideal, né? Mas se a gente faz no mínimo 4, ainda dá para ir para uma janela de transferências e meter ficha, tentar contratar, tentar lutar. Faz dívida, faz dívida. Faz dívida. Lá na frente a gente paga, lá na frente a gente Depois vê. a gente vê, depois a gente vê, isso aí. Enquanto tivesse esse RND da vida, esses negócios aí que parcela em 1 milhão de anos, né? Aí tá tudo certo. Mas, Bruno, eu vou ser bem honesto com vocês. Se não ganhar esses dois jogos, aí é planejamento 2026, não compra mais ninguém, não gasta mais R$1, dispensa, empresta para até aliviar a folha. Faz isso mesmo, Bruno. Olha, disponibiliza aí para a Série B jogadores e, assim, dá oportunidade para menino da base, sabe? Eu acho que o Sport, ele tem algumas joias na base para serem alçadas para o time principal. O próprio Enzo Wagner, né? Inclusive, contra o Ituano agora, o time se classificou ali. Não sei se foi para semifinais, parece, da série do Brasileirão Sub-20. E o Enzo Wagner, que é o filho do Wagner Love, né? Fez 2 gols, levando o time para a disputa para os pênaltis. E na disputa dos pênaltis, o Sport ganhou. Então, assim, Bruno, a verdade é a seguinte, tá? Sendo bem honesto com você. Tudo depende dessa janela de contratação, do que vai acontecer nesses 2 próximos jogos. Esse sim vai ser... Sabe aquele ponto de corte, Bruno? Aí a gente vai ter... A gente ou bota dinheiro de vez... Dinheiro que não tem, né, Bruno? Como tu falou, né? É parcelamento aí no cartão. Entendeu? Salve-se quem puder. Tá ligado? Ou depois não contrata mais ninguém e começa a fazer planejamento para 2026, porque não tem condições, Bruno. Faltam 29 jogos e o Sport precisa ganhar 15 para fazer 45. Tirando os 2 que tem para fazer 47 ao total, né? E aí tentar ali se livrar, 47 se livra. Mas, tipo, Bruno, de 29 jogos, tu acredita que o Sport ganha 15 para fazer 45 pontos? Márcio, eu vou ser bem sincero a tu, Márcio. Eu não acredito que ele ganhe E eu queria te fazer uma pergunta, Márcio, aqui antes da gente conversar aqui sobre esse assunto aí. Qual é essa rejeição de Zé Lucas, Márcio, de 80 milhões? Sport caindo para a Série B, sendo saco de pancada. Será que final do ano tem proposta para o Zé Lucas? A gente perde valor, o menino perde valor. Me diz aí, Márcio. Olha, Bruno, eu vi até um comentário do grandioso Fred Figueroa, do NE45, que ele falou a respeito que rejeitar talvez 80 milhões, né? Não foi exatamente essas palavras, tá? Mas assim, a ideia era um pouco isso aqui, tá? Rejeitar 80 milhões pelo Zé Lucas traz um outro problema. Porque se o Sport começa a ficar muito em baixa e só começa a chegar uma proposta depois de 79 milhões, o Sport já entrou em prejuízo, né? Eu acho muito complicado, sabe? O Sport ter rejeitado essa proposta, mas no meu canal, por exemplo, lá eu falo, e eu
é complicado ter rejeitado pelo momento que está. Porque, assim, o Sport hoje precisaria de dinheiro para contratar jogadores, sabe, Bruno? Como tu falou aí, vai fazer dívidas. E todo aquele planejamento de limpar o nome na praça, né? O Sport tá pagando, diminuiu 50% da dívida. Aí vira uma bola de neve novamente, bola de neve, entendeu? Então, assim, mas eu sempre comentava lá no canal, né, no meu canal, que eu tipo dizia assim, cara, se for vender Zé Lucas, eu não queria menos de 100 milhões, sabe? Então, assim, eu não condeno a direção do Sport por ter rejeitado uma proposta de 80 milhões. Mas é o risco das negociações, né, Bruno? Porque, assim, rejeitou 80. E se agora desvalorizar? O Sport caindo para a Série B, o Sport em último lugar, os times lá percebem a fragilidade que o Sport está precisando de dinheiro. Aí digo, olha, pago aqui em cheque 75 milhões. E aí? Porque às vezes o time quer pagar 80 milhões dividido, Bruno. O Pedro Lima foi assim, né? Pagou ali uma parte em 2024, vai pagar uma parte no final de 2025 e beleza. E se o cara chegar assim, olha, 75 milhões aqui no pau, pum, à vista, na tua conta, no Pix. Mas aí a gente vai ficar dizendo, porra, perdemos 5 milhões. Na verdade, a gente não perdeu 5 milhões, a gente perdeu 25 milhões, porque era aquilo que eu dizia. Na minha cabeça, só valeria ali no mínimo 100 milhões, sabe, Bruno? Então, assim, vamos ver o que, é que a direção do Sport vai fazer. Eu tô batendo na tecla, Bruno, que Zé Lucas sai nesse meio do ano, sabe? Não sei o valor, não faço ideia do que eles estão planejando, mas eu acredito que ele, no mínimo, ele é vendido no meio do ano. Nem que, tipo, ele fica aqui no meio do ano, ele fica aqui no restante do final do ano, mas ele vai ser vendido no meio do ano. E não é que eu tô confiante nisso, mas isso me mostra as movimentações do mercado, sabe? Tá todo mundo muito de olho, esperando essa janela abrir para começar a fazer as propostas pesadas em Zé Lucas, sabe? É isso aí, Márcio. Eu compartilho um pouco do mesmo pensamento de você, tá? Mas vamos para a lista de dispensa, Márcio. A opinião da gente, o que é que o pessoal acha. Eu quero saber a tua opinião, meu seguidor. Dá a tua opinião aí. Quem é que o Sport deve dispensar? Quem é que o Sport deve contratar, não? Mas em qual setor que a gente precisa de contratação? É na defesa? É na lateral? É no goleiro? É no ataque? Eu quero saber a tua opinião. Deixa o teu comentário aqui embaixo. E a tua também, né, Márcio? Tu já tá aqui com a gente compartilhando. O que é que tu acha, Márcio? O que é que o Sport precisa de renovar? O que é que o Sport precisa de contratação? Diz aí o que é que tu acha, Márcio, desse time atual aí. Quem tu dispensaria? Quem tu contrataria? Enfim. Manda, Márcio. Cuida. Ó, Bruno, vê só. Com certeza eu faria ali, se eu fosse diretor do Sport, eu acho que o setor que eu cairia mais em cima para fazer uma reformulação geral seria o defensivo, sabe? Era o setor da defesa ali. Quando a gente fala defesa, aí a gente fala um sistema todo, completo, né? Laterais. Porque hoje, Bruno, se tu olhar, a gente tem o Hereda. Quem é o lateral direito reserva do Sport? Não tem. Não tem. Porque o Di Plácido vai sair agora, né? Já o Sport já não quer mais ele, já tá treinando, inclusive, afastado já. O Matheus Alexandre também já tá afastado. Então, assim, se Hereda sair hoje, quem joga na lateral direita? Não tem, Bruno. Não tem. Lateral esquerda. A gente viveu aquele problema improvisando em 6, 7 jogos, Chico, né? Porque Cariús e Dalbert. E se juntar os dois, não tá entregando o futebol de um. E um cara bom, assim, sabe? Então, assim, aí a gente vem pra zaga. Chico, cara, eu já apoiei tanto o Chico, eu já dei tanta força pra esse cara, pra esse menino, sabe? E ele só decepciona, velho. Aí a gente olha aqui pra baixo. Os dois garotões aqui, vou colocar um junto do outro aqui, olha. Tá um junto do outro aqui, Bruno, olha. Esses dois aí, ele pode juntar. Essa tudo. Dupla aqui, do barulho. Antônio Carlos e Lucas Cunha. Bruno, não tem condições esses caras não, velho. Mas você lembra, eu participei com você em vídeos lá em janeiro, fevereiro, e eu disse... Produção, tira o campinho aí, por favor, para olhar para os olhos de Bruno. Eu falei, pessoal, inscritos aqui do canal do Bruno, eu disse, Bruno, o Sport está contratando o 5º, 6º reserva do Fluminense, que é Antônio Carlos. Por quê? Se contratar o 5º, 6º reserva do Fluminense, que tá para cair, na época tava para cair, né, Bruno? Tava ali brigando em 2024 para a zona de rebaixamento do Fluminense. Por que vai servir pra gente, velho? Por que vai servir pra... Aí eu lembro que ele jogou as 2 primeiras partidas e Bruno fez. Não, pô, a classe do cara, pô, o cara desempenhou ali. Tá bom, Bruno, vamos... O cara fez uma primeira cagada, Bruno já fez. Ih, meu amigo, pronto. Tá ali, foi só ladeira abaixo, né, Bruno? Foi só ladeira abaixo, né? Então, assim, tem que fazer uma reformulação geral, Bruno. Eu até pensaria também em contratar um goleiro, sabe? Sendo bem honesto contigo. Mas, assim, se tivesse que utilizar prioridades, eu mudaria muito a defesa do Sport.
mudaria o sistema ofensivo, porque não tá também funcionando, não tá tendo... O ataque do Sport tá nulo, velho, tá nulo. Precisa de um cara onde o homem gol. Tem que pagar 800 mil de reais de salário nos próximos 6 meses, paga, pra um cara que vem resolver. Pagar 1 milhão de salário, pagar 6 milhões, Bruno, de salário nos próximos 6 meses, que eu digo ali, julho a dezembro, né? Paga 1 milhão. Faz um débito de 6 milhões, mas traz um cara que resolva. Um cara que tá lá na Europa, um cara que tá na América do Sul. 6 meses, velho. Faz um contato aí com um veterano desse aí que a gente conhece. Não sei. Tem uns scouts dentro da Ilha do Retiro pra isso, né? Mas tem que resolver, Bruno. Tem que mudar muita coisa, viu? Tem que ter uma lista de dispensas ainda, tem que complementar. Os que saíram aí não foi suficiente, não. Galera, é isso aí. Essa foi a opinião do Márcio. Eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigado, Márcio, pela tua participação. Sempre é massa estar conversando do esporte contigo. Vamos embora, vamos para a próxima. Tamo junto, cuida! Valeu!